Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação. Ou seja, que ele está falando que Deus ele é misericordioso, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Então, o que está querendo dizer aqui? Que ele é consolado nas suas tribulações. Por qual objetivo que Deus nos consola? Para que a gente possa consolar outras pessoas. Por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, às vezes, para ser consolado, a gente consola o outro. Ou, às vezes, a gente está sentindo pela mesma situação que a outra pessoa está passando, mas por a gente estar buscando dar consolo para outra pessoa, a gente se consola. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, o sofrimento de Cristo transborda em nós por quê? Porque Jesus Cristo ele foi perseguido por causa do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo. Então, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Jesus Cristo ele consolava as pessoas. Ora, se somos atribulados, ou seja, o que eu falei no vídeo anterior, né? O Jesus Cristo é nosso modelo. Então, Jesus Cristo consolava. É uma coisa que o apóstolo Paulo sabia, né? Aí, tanto é que no caso, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Tanto é que isso é até uma palavra de Jesus, né? Ou seja, Jesus consolava as pessoas. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suportei as mesmas aflições que nós também estamos passando. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que ele está passando por aflições, e apesar de ele estar passando aflições, ele está consolando os outros aflitos. E com isso é aquela corrente do bem. Eu te consolo e você consola outra pessoa. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, e de igual forma sereis da consolação. Ou seja, se a gente recebe o sofrimento, nós também receberemos consolo de Jesus Cristo. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes do sofrimento. Que nem eu li aqui o versículo 7 já, né? Esse versículo 7 tem uma frase que fala: se por eles sofremos, por eles seremos glorificados. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Ou seja, quase eles morreram lá na Ásia. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Aqui, o apóstolo Paulo ele acredita que se ele fosse morto, ele seria ressuscitado. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos nossa fé, que continuará nos livrando. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes de ser decapitado, ele recebeu vários livramentos. E ele explica como é que ele conseguiu receber esses livramentos mais na frente. Agora, versículo 12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus,
não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Nesse versículo, ele está falando sobre a questão da confusão que ele está passando na igreja dele, de Coríntio. Porque lá começaram a falar que ele era um falso apóstolo, que estava agindo de maneira errada. Então aí ele falou assim: eu estou agindo com santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Ele está agindo pela graça. Pois absolutamente nada vos escrevemos, além dos assuntos que ledes, e bem entendeis, e espero que os compreendeis de forma plena. Ou seja, ele escreveu uma carta e o pessoal interpretou a carta que ele escreveu errada. Confiando nisso, é para que recebeis um segundo benefício. Planejei primeiro visitá-los durante a viagem para Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Então o motivo da confusão é o que? Pô, ele está querendo dinheiro da nossa igreja para ele conseguir ir para a Judéia. Será que ao planejar assim eu fiz com leviandade, ou seja, com benefício próprio? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso por intermédio dele, o amém. Então Deus é o sim e o amém. É proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Então ele está falando aqui sobre aquela passagem de Jesus, né? Que o seu sim seja seu sim, seu não. O que passa disso provém do maligno. Então ele não tá. O que ele está falando é sim, sim, não. Pão, queijo. E não pão de queijo. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vós poupar que não voltei a Coríntio. Ou seja, ele resolveu não voltar a Coríntio por causa do quê? Que o pessoal estava achando que ele estava agindo com leviandade. Então, quer saber, não vou voltar não. Se vocês estão vendo dessa forma, então melhor não fazer. Sim, não. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, ou seja, a gente não tem domínio sobre o que você acredita, mas sim como vossos cooperadores para que tenhais alegria. Ou seja, ele está falando, eu não estou aqui para pegar dinheiro de vocês, eu estou aqui para ser um cooperadores, para que as mais pessoas tenham alegria, pois é pela fé que estáis firmado. Ou seja, se eu estou firme, não é por causa do homem, é por causa da minha fé em Deus. Preciso da pessoa? Preciso de vocês? Preciso. Mas a minha firmeza vem de Deus, não vem de homem. É isso, gente. Cortou o vídeo. Vou ter que ver depois por quê, que é a segunda vez que está cortando o vídeo. Mas se você gostou, peço que curta, comente e compartilhe. Valeu!